Este livro, Pombas e Gaviões, uma indispensável leitura sobre política, diz aqui o subtítulo, porque os ingênuos estão na cadeia alimentar dos mal-intencionados. Não dá mais para ser ingênuo, não é, Percival Pugina? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tânia. Jornalista, ele tem uma coluna na Zero Hora, semanalmente. Jornalista político, escritor, um grande analista político, uma pessoa que todo mundo respeita a opinião do Percival Pugina. Nós não vamos falar só da tua opinião, mas da opinião geral. Eu te pergunto alguma coisa, eu marquei tantas coisas aqui. O Brasil tem jeito, que é um capítulo 10, porque nós vimos essa quantidade de partidos políticos. É legal isso, não é? Cadê a ideologia das pessoas? Antes a ideologia era cobrada, assim, né, de cada um. Passava a minha vida inteira com aquelas ideias, mudando pouco a pouco, apenas um retoque. E hoje a gente vê essas coligações, essas alianças diabólicas, na minha opinião. Cadê a autenticidade dos partidos? Eles estão estraçalhados ou não? Olha, em primeiro lugar, boa tarde a ti, aos telespectadores do Falando. Se esse livro não servir para mais nada, para mim ele já serviu por me dar a oportunidade de estar neste estúdio conversando contigo. Que né? graça, Um programa que obrigada. assisto tantas vezes e sempre com grande proveito. Muito obrigada. Então, realmente és uma profissional muito reconhecida pela tua competência e pela maneira correta e limpa como conduzes a tua atividade profissional. Essa pergunta que trata o último capítulo do livro, O Brasil Tem Jeito, eu penso que ela é a pergunta mais importante do livro e a resposta que está dada aí contém o capítulo principal dele. As coisas convergem nesta direção porque temos como cidadãos que somos preocupações com o nosso país, né? E desenvolvemos, e aí vai se justificar o subtítulo, né? Desenvolvemos um péssimo hábito no Brasil de tratarmos da política com grande superficialidade, com extraordinária facilidade, com imenso consenso. Nós criticamos aquilo que vemos, falamos mal do que percebemos. Estamos todos de acordo em relação aos males que percebemos na cena política, como na cena social e econômica do Brasil. Mas temos imensa dificuldade, em contrapartida, de pensarmos sobre o que faz com que isso aconteça, o que determina o comportamento dos agentes políticos. E aí eu não tenho dúvida alguma em afirmar, né, de que o nosso modelo institucional, e muitas vezes se ouve dizer, as nossas instituições não funcionam, pois eu digo exatamente o contrário, elas funcionam e ao funcionar fazem isso. Se nós quisermos algo diferente, nós temos que promover alterações nos nossos modelos institucionais. Eu vou pegar um pequeno exemplo que está na rua neste momento, suscitando debate em toda a cidade. A questão dos cartazinhos que estão sobre os canteiros, jardins e as praças, que bateu um ventinho de 20 km por hora, começam a voar, começam a cair. Aí a gente não vota naquele candidato. E se o vento for de 80, aquilo é jogado contra os carros e causa dano material, etc. e tal. Bom, isto é uma consequência. Qual é a causa disso? A causa é que nós temos... Se tu fores assistir uma campanha eleitoral num país europeu, eu não sei se já estivessem por lá em época de eleição, o que tem lá? Tem um cartazete em determinados postes, com uma estrutura de vidro preso em alumínio, com a foto de um candidato ou do líder de uma lista de candidatos. Ou uma pessoa com um cartazete ou na uma mão. pessoa com cartazete, mas uma coisa absolutamente limpa e em pouca quantidade. Por quê? Porque lá o voto é distrital. E onde o voto é distrital, o número de candidatos é pequeno. Agora eu pergunto, como é que num estado, num país que adota um modelo de eleição, onde tu tens aqui no Rio Grande do Sul 800, 900, 1000 candidatos disputando o voto em toda a área do estado, como é que esse candidato fará para que os outros saibam que ele está concorrendo? Até agora, sabes muito bem, Percival Pugina também, tem pessoas que não sabem em quem votar. Ainda. E, pior, tem pessoas que não querem votar, que têm
quero, tão desinteressados. Aí não é nem a ingenuidade, como tu falas no subtítulo, aí é o desinteresse. É o abandono da causa. O abandono da causa política. Né? A razão essencial para isso que tu estás denunciando está também no nosso modelo institucional. Ele exerce sobre os partidos políticos e sobre os agentes políticos uma ação corrosiva que os vai destruindo gradualmente. Os partidos vão perdendo sua forma, vão perdendo sua identidade, porque estão sujeitos a um ataque químico e bacteriológico que vai fazendo com que eles se desmontem, eles se desmanchem, eles se dividam, eles se repartam em novos partidos, que depois se repartem de novo. E nós acabamos tendo 27 partidos registrados, breve serão 34. Não há ideia suficiente para tanto partido. Nós não há ideologia. Partidos demais e ideias de menos. Né? Partidos demais e ideias de menos. E por que o processo é assim? Porque nós temos um presidencialismo, elegemos o presidente da República, que é ao mesmo tempo o chefe do Estado, o chefe do governo, o chefe da administração, concentra em sua mão grande poder, mas tem que ter maioria parlamentar, porque se não tiver maioria parlamentar, ele não governa. E para ter maioria parlamentar, ele antigamente ia atrás dos partidos políticos para compor essa maioria, e tendo esta maioria, ele passava a governar sabendo que seus projetos teriam trânsito no Congresso Nacional. Gradualmente isto foi mudando, e os partidos estão no governo e não estão no governo. Eles ora estão, ora não estão. Uns estão, outros não estão. E para ir gradualmente consolidando essa maioria, que não basta ser formada no dia... Seja quem for o presidente, no dia 1º de janeiro do ano da posse, ele tem que manter no dia 2, manter no dia 3, no dia 4 e no dia 5, e a cada votação importante do Congresso Nacional, o presidente da República, ou o chefe do governo, tem que ir buscar essa maioria parlamentar. Libera emendas parlamentares, concede benefícios para cá, cede um cargo para lá, cede outro cargo para lá. Num sistema civilizado, os partidos que têm maioria no parlamento fazem o governo e distribuem os ministérios entre si. E deu, Tânia. E as pessoas que fazem concessões até às vezes, contra os seus princípios, outras vezes não, outras vezes o que é pior, né? A regra do jogo vai mandando os jogadores, os atores, os jogadores, vamos chamar assim, se comportarem de determinada maneira. Ah, não, vem um projeto aí, mas eu só voto se liberar uma emenda parlamentar. Está lá trancada, se liberar lá. Ou seja, eu não voto por convicção. Parlamentar vota porque está obtendo um determinado benefício. E nessa estratégia, o que acontece no fundo? A essência dela consiste em dar um privilégio para algum e mandar conta para